Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um que vai receber a palavra do Senhor, né? E Deus é tremendo, né? Deus está sempre nos falando alguma direção, né? Está nos dando esperança, né? Sabemos que podemos confiar com Deus o tempo todo, confiar em Deus o tempo todo, né? Nós não podemos jamais perder a esperança. Nossa esperança está no Senhor que fez os céus e a terra, amém? Aqui nós vemos nessa passagem de Gênesis, já no capítulo 22, nós continuando a história, tá? Eu já falei, torno a falar para aqueles que não viram, né? Ainda não tiveram a oportunidade de assistir os vídeos. Eu estava meditando sobre a palavra de Deus um dia desses, e aí eu tava vendo muito os grupos evangélicos, a passagem do Mar Vermelho, né? E até hoje aqui no meu canal, se eu me lembro, eu acredito que não, eu não tinha ministrado essa palavra do Mar Vermelho. E é uma passagem muito bonita, né? Dessa passagem de Moisés levando o povo, né? Que foram sair do Egito, a terra prometida, e eu não tinha essa passagem, eu ainda não tive a oportunidade de ministrar, né, essa passagem, essa mensagem, dessa passagem bíblica. Então aí, só que Deus sentiu no coração que Deus foi voltar em Gênesis, né, aí no começo aqui de Abraão, para nós entender como que o povo chegou lá, né, e aí Deus levantou Moisés, né, para tirar o povo do Egito, né. Então a gente vai entender até lá. Vai ser um processo, né? É o tempo de Deus, é Ele que manda até onde Ele achar que eu devo ir. Se eu for nesse ano conseguir postar, chegar lá, ou se não achar, é Deus que sabe. Então a minha vida está na mão de Deus, quem manda é Ele, a palavra é dele, amém? Glória a Deus. Então aqui nós já estamos continuando em Gênesis, nós estamos vendo cada passagem, o que aconteceu, os conflitos de Abraão, que as promessas de Deus se cumprissem na vida de Abraão, cumpriu, porque Abraão era obediente, pode ver em todas as passagens da Bíblia, né? Mas, cara, ele deu uma vaciladinha ali, né, em Gerar, né, aquela parte lá que ele mentiu sobre Sara, né, não mentiu também, né, mentiu, mas a gente vê agora essa passagem hoje no Gênesis capítulo 22 fala sobre Deus prova Abraão, né. Então essa passagem aqui, eu não vou ficar lendo cada em pedacinho, porque se eu for lendo, só não suporta o armazenamento. Mas uma coisa, eu desejo mandar mensagem para aqueles que estão aí na minha página, principalmente no Facebook, no Messenger, eu não consigo ter acesso à minha página. De novo, eles me bloquearam, tá? Eu não sei se é alguém que está se incomodando com a minha pessoa, né? Ou é algum desses hackers de novo me perseguindo. Eu não sei, mas isso é uma coisa que eu só vou te falar. Eu não vou me preocupar com isso, porque Deus está no comando de todas as coisas, tá? Eu tô orando que esse mal caia por terra em nome de Jesus, né, claro, né? E seja quem está levantando contra a minha vida, eu tô orando que Deus, né, repreenda com o sangue dele, caia por terra, né? Se levante do início da minha rede social, né? Mas também tô orando a Deus que Deus toque meu coração, porque eu tenho que fazer. Quais são as providências que eu tenho que tomar diante dessa situação? Não, essa situação não pode ficar do jeito que tá, porque essa já é a terceira vez que já me bloquearam. E eu tô orando a Deus que Deus vai me dar uma solução para mim ver o que eu posso fazer para resolver esse problema e de todas as outras redes sociais. Quando eu for arrumar uma, eu vou resolver. Eu vou pedir a Deus que eu resgate todas as minhas redes sociais, né? Porque estão na mão deles. Então eu vou ver o que eu posso fazer. Tô pedindo a orientação de Deus, para Deus me dar uma direção. Direção a isso, né? Porque não pode ficar do jeito que tá. Do jeito que tá, não pode, né? Então, mas assim também Deus repreende, tô orando pro Senhor repreender todo mal, porque para Deus nada é impossível, né? Deus tem poder para tudo, amém, Jesus? Glória a Deus. As pessoas pensam que pode brincar com as pessoas e fazer o que quiser, que Deus não está vendo. Deus vê tudo, amém? Então, não precisa também ficar nervosa, nem estressada com isso, porque Deus está no controle de todas as coisas. Oh, glória a Deus, amém? Mas eu já entreguei a Ele, louvado seja o Senhor. Mas vamos continuar aqui, nós temos que manter a fé viva, perseverar na fé, e estamos aqui para evangelizar, levar as boas novas, a palavra de Deus para as pessoas que precisam ser curadas. E principalmente, se estão na minha página também, sejam curados, libertos em nome de Jesus, que sejam tocados, transformados as suas vidas, e todo mal sai da vida deles, em nome de Jesus, amém? Bom, Deus, ele prova o Abraão. Então aqui nessa passagem, nós vemos que Deus, ele chama Abraão e fala para ele assim, e Abraão fala, eis-me aqui, né? Deus, ele prova Abraão, né? Então ele chama Abraão e fala, eis-me aqui, Abraão falou para o Senhor, e aí Deus acrescentou, toma teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. O Senhor deu essa direção para Abraão, e essa ordem, amém? Levantou Abraão de madrugada, né? Ele preparou o jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e pegou seu filho Isaque,
rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus indicou. Amém? E até no terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu de longe o monte de longe, né? Então disse ao seu servo: esperai aqui com o jumento que o rapaz iremos até lá. E o Isaac, subiremos, né? E, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele falou para o servo dele. Então tomou Abraão a lenha, o holocausto, colocou sobre Isaac, seu filho, e ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo para acender, né? E caminhavam ambos juntos. E quando Isaac disse, aí Isaac perguntou para Abraão: meu pai, né? Aqui seu pai, meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ele perguntou, né? Acho que ficou intrigado, né? Aí respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam os ambos juntos, né? Chegou um lugar que Deus havia indicado, né? Indicado. Ali edificou o altar Abrão, sobre dispôs a lenha e amarrou Isaac, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. Glória a Deus. E estendeu a mão e tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu brandou o anjo do Senhor, glória a Deus. Abrão, Abrão. E ele respondeu: eis-me aqui, glória a Deus. Então disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, portanto não me negaste o filho, teu único filho. O Senhor falou para o Senhor falou: glória a Deus. Tendo Abrão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abrão o cordeiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Amém. E pôs Abrão pelo nome daquele lugar: o Senhor proverá, glória a Deus. Daí diz até hoje, de hoje, no monte do Senhor se proverá, glória a Deus, aleluia. Então do céu brandou pela segunda vez o anjo do Senhor e do Senhor Abrão. Diz: chorei por mim mesmo, diz o Senhor, glória a Deus. Portanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Que deverás te abençoarei, te multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como as areia do mar. E a sua descendência será a cidade dos seus inimigos. O Senhor ainda falou para ele: e nela serão todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Abraão obedeceu a voz de Deus. Amém, glória a Deus. Então voltou Abraão a seus servos, juntos foram para Berseba, onde fixou ali residência. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Sabe o que é interessante essa passagem? Essa passagem que quando Isaac pergunta para Abraão com aquela certeza. Você vê a fé de Abraão, né, no Senhor, né? Ele já respondeu para Isaac: Deus proverá, né, o cordeiro, né, para o holocausto. Né? Então, aqui a gente vê que ele é um homem temente a Deus. Ele tinha uma fé muito grande no Senhor, né? E Abraão fazia tudo para agradar a Deus. Ele fazia a vontade de Deus. Ele não fazia a vontade dele. Ele colocava Deus sempre acima de todas as coisas, não a vontade dele. Então, por isso que Deus abençoou Abraão de uma maneira tremendamente, né? Sobrenatural, porque ele fez ele ser de uma grande nação na terra. Então, abençoou todas as nações de Abraão, né? E todas foram benditas por causa de quê? Da obediência de Abraão. O que nós aprendemos nessa situação, nessa passagem bíblica? Que Deus ele não abandona nós, pelo contrário, Deus está sempre nos ajudando, né? Principalmente se nós ouvimos a voz de Deus, né? E obedecemos o Senhor. Deus nos dá direção para qualquer situação, né? Essa situação difícil que Abraão passou, imagina, o Senhor pede o filho para Abraão, o filho que é da promessa que Deus se cumpriu na vida de Abraão e da Sara, amém? O filho tão desejado, de tudo que eles passaram, né? Deus concedeu e aí Deus pede de volta o filho, né? Imagina a situação do Abraão naquele momento, né? Um único filho, né? Mas ele não questionou a vontade de Deus, ele fez a vontade de Deus, porque Deus sabe o que faz, amém? É que nós que se preocupamos demais com as coisas, mas Deus sabe o que faz. Ele entregou para Deus, né? E aí ele pegou, até se você ver lá em Jó também, Jó também quando perdeu a sua família, seus filhos, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, amém? Então, isso mesmo, e Abraão fez a mesma coisa, ele pegou e entregou, né, o Isaac a Deus, né? Não questionou a vontade de Deus, não falou: ai meu Deus, mas o Senhor me deu, não falou nada disso, ele pode ter ficado assim aflito, não sabe, né? Mas ele confiou. E quando Isaac perguntou de onde estava o cordeiro para o holocausto, ele falou para Isaac que Deus proverá. Então, Abraão tinha fé, e Abraão era um homem temente a Deus. Ele fazia tudo para agradar a Deus, né? E ele sempre fazia a vontade de Deus e colocava Deus sempre em primeiro lugar. A fé de Abraão era tamanha no Senhor.
Ele reconhecia a soberania de Deus, o poder de Deus. E é isso que Deus quer, que nós reconhecemos isso nele. Que para Deus nada é impossível, amém? Glória a Deus. E que Deus pode resolver qualquer situação na nossa vida, né? Mesmo situações que a gente pode achar que não tem mais saída. Aquele momento crucial que nem aconteceu de Abraão, né? Que ele, né? Mas ele confiou em Deus, ele falou, Deus proverá. Então Deus proverá na nossa vida. Ele proverá qualquer situação que nós estamos passando, né? Ele vai mandar provisão. Ele vai virar anjo para nos ajudar, né? Então, quando aconteceu com Abraão, ele mandou um anjo, provisão para o anjo que veio avisar para não fazer isso, né? E já com a resposta da confiança que depositou em Deus, né? Ele não negou o nome do Senhor, ele não negou a Deus. Ele deu o único filho que ele tinha, ele deu tudo que ele tinha, né? O filho que era o filho da promessa, ele deu. Então ele não negou o nome do Senhor, amém? Ele foi adorar o Senhor lá no altar do Senhor, fazer o holocausto de Deus, glória a Deus. Então ele não negou, então quem não nega, no dia de uma situação que está passando, uma situação difícil, você continua percebendo na fé, você não, isso significa que você não está negando, meu Deus, você está continuando crendo que Deus vai mudar a situação, que Deus tem poder para mudar qualquer cenário da nossa vida, amém? Glória a Deus. Então isso que é interessante, a gente vê que Abrão, ele confiou em Deus, ele era um temente a Deus. Naquela situação difícil, né? Nossa, uma situação difícil, que Deus pediu o filho dele, o filho que ele tanto amava, o filho que ele tanto desejou, tanto guardou, tanto esperou naquela idade tão avançada que teve, mas mesmo assim ele confiou. E ele falou pro filho dele tão confiantemente que Deus proverá. Agora, então Deus proverá a nossa vida. Então, se você está passando uma situação difícil, você acha que a sua situação não vai conseguir sair, e que não tem uma saída que você não vê, mas Deus proverá, se você crer. Ele proverá, ele vai enviar recurso, vai dar direção para sair dessa situação, porque Deus pode tudo, amém? Nós não podemos, mas se nós confiamos neles, tudo posso naquele que nos fortalece, amém? Glória a Deus. Então confia na palavra de Deus, confia, ouça a voz de Deus, obedeça. Por que Deus fez Abraão ser um homem de uma grande nação, o pai de uma grande nação, né? O pai da fé, que chama ele, né? E também todas as descendências de Abraão foram abençoadas na terra por causa da obediência de Abraão. E Deus abençoou todas as nações da terra. Todos foram benditos, glória a Deus, amém? Então Deus também abençoa nós e até a questão da nossa volta. A nossa família também, se nós obedecer à voz de Deus, amém? E fazer a vontade de Deus, e buscar Deus em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas na sua vida, amém? Glória a Deus. Precisamos confiar na palavra, então Deus está falando para nós que Ele proverá. Se você crê na palavra de Deus, crê no Senhor, Ele proverá qualquer situação da sua vida. Ele é o provedor, Deus é o nosso provedor, amém? Glória a Deus. Então Ele proverá. Então qualquer coisa que você precise, diante de uma situação que você está passando, você persevere, não desista. Não falar, mesmo que alguém venha falar para você que você não vai conseguir, que você não vai sair, que não ouça a voz, ouça só a voz de Deus. Mas tudo eu posso naquele que me fortalece. E Deus proverá. Pode falar, profetiza sobre a sua vida, Deus proverá. Hoje eu não tenho que nem aquela mulher já ia morrer, tinha um bocado de farinha, um azeite, um bocado de farinha, né? E ela já estava para morrer, né? E aí o profeta foi lá, profetizou na vida dela, e ela foi lá, obedeceu a voz do profeta, obedeceu a voz do profeta, obedeceu a voz de Deus. E ela foi lá, encheu pegou as vasilhas, pegou várias vasilhas, né? E ela conseguiu pagar os credores lá, os devedores, e ainda conseguiu se manter, né? Alimento a sua casa, porque ela ouviu, obedeceu a voz do profeta, né? Então Deus proverá na vida dela, provedor, né? Proverá, proverá, perdão, não consigo falar. Proverá, né, na vida dela. Então ela não faltou o azeite mais, a farinha na casa dela. Deus multiplicou, pegou o pouco que ela tinha muito, né? E Deus também está falando que se você confiar nele, mesmo que você não, a sua situação hoje não é favorável para você ter aquilo que você quer, aquilo que você está desejando, se você não olhar para a circunstância, pela situação, nem pelo problema, Deus proverá a sua vida. Então você vai ter ainda aquilo que você deseja, porque Deus tem poder para tudo. Glória a Deus, amém? Então confia na palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, que Deus ele proverá. Assim como Abraão falou para o seu filho com fé, Deus proverá, meu filho. Então Deus proverá, minha filha. Deus proverá, meu filho, para você. Porque se você crer e confiar na palavra de Deus e obedecer à voz de Deus, Deus proverá, amém? Creio, receba a palavra de Deus no coração, porque eu recebi essa palavra, porque eu hoje, quando eu estava estudando, eu estou estudando Gênesis, estou estudando Rei, estou estudando João, estou indo para Atos, mas eu não estou conseguindo muito assim, porque é muito que eu tenho um propósito que eu fiz com Deus, né, que é essa Gênesis, até o Mar Vermelho. Também estou estudando Rei, estou continuando a Bíblia, porque eu estou lendo, meditando sobre a palavra de Deus.
E eu fiz esse propósito também com Deus. E também tô, como a igreja falou, no ministério nós que nós estamos, fala sobre um direcionamento que Deus deu para a pastora, o pastor, para a gente ler João e Atos. Mas não está sendo muito fácil para mim ler, porque tem mais um pedacinho, cada dia um pouco tô lendo, né? Eu também estou me dividindo em 3, né, que eu fiz o propósito. Mas tô indo aqui e ali, mas Deus proverá. Então hoje tem que aprender tudo que Deus está falando, que sempre Deus está ensinando algo que quer que tirar de nós, assim, né? Nos ensinar como Ele quer que nós se comportamos, agimos diante de uma situação, né? Deus está sempre nos iluminando, Deus é a nossa luz, o caminho, a verdade e a vida, amém? Então temos que confiar na palavra de Deus, louvado seja. Então, aprenda, né, ouvir mais a voz de Deus. Ele tem algo para falar para nós. É que nós não queremos ouvir a voz de Deus. Nós estamos tão ouvindo só a voz do mundo, então a gente acaba não ouvindo o que Deus tem falado no nosso coração. Ele proverá sim na sua vida, na minha vida, se nós cremos. Então eu estava preocupada com uma situação ontem. E hoje, quando eu fui meditar sobre essa palavra, eu falei, meu Deus falou a resposta da nossa oração. Quem está orando para isso? Que está numa situação difícil, né? Assim, Abraão tem uma situação, claro, que foi um pedido de Deus, mas tem situações também que Deus prova nós, né? Situações difíceis, que eu já passei por situações difíceis que Deus provou eu. E naquela situação tinha que arrumar forças em Deus, continuar confiando no Senhor para que Ele pudesse resolver a situação. E Deus resolveu, amém? Porque Deus, essa é uma resposta de nossas orações que nós pedimos, como Deus fala que Deus proverá. Então é resposta de nossas orações. Deus proverá a nossa vida. Ele não esqueceu de nós, não. Ele prova a nossa fé, para ver se nós confiamos, que nem Abraão. Se ele é fiel a ele e é temente a ele. Então Deus prova. Deus prova quem muito ama, glória a Deus, amém? Então receba a palavra de Deus no coração, confie na palavra de Deus, porque Deus é poderoso, amém? Glória a Deus. Né? E obedeça, porque se você obedecer, que nem a viúva, né, de Serepta, e como Jó também, ele não questionou a vontade de Deus naquele momento, né, que ele foi perdendo, né? Deus provou Jó, e assim Abraão também, Deus provou Abraão, né? Glória a Deus. Então, a gente vai ver mais pra frente Jó, de novo, né? Eu já tinha mencionado essa palavra de como Deus provou Jó, né? Jó continuou confiando em Deus, amém? Então, a gente precisa entender que Deus, ele prova quem muito ama, mas Deus também mostra que diante de uma situação que você acha que não tem, né? Deus é a saída, é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus, Deus abençoe. Receba a paz de Deus no coração, confie no Senhor, amém? Tenha uma boa noite, hein? Fique com Deus. E a paz do Senhor Jesus, amém? E não esqueçam, vocês que não se inscreveram, vocês estão chegando no canal. No canal Menina dos Olhos de Deus, amém? Glória a Deus, se inscrevam, dê um like, comente, compartilhe, leve as boas novas, leve a palavra de Deus para que as pessoas estão precisando, que a gente está abatido, triste, sem esperança. A nossa esperança está no Senhor, amém? Que fez os céus e a terra, louvado seja, amém? Tenha uma boa noite, fique com Deus. E a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus.